Sua máquina Samsung Inverter do seu cliente apresentou o erro OTP, ou seja, os LEDs da condensadora ficaram amarelo aceso, verde apagado e vermelho piscando. Fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou esclarecer tudo sobre esse defeito. Fala climatrônicos, futuros climatrônicos, Lamond aqui e venho hoje trazer uma análise detalhada sobre o erro OTP na Samsung Inverter. Não só uma análise detalhada, mas também possíveis causas e possíveis soluções para esse defeito. Beleza? Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, ativar a notificação para não perder mais nenhum conteúdo sobre manutenção eletrônica para climatização. Todos os dias, toda semana tem aula, vídeos, tudo que envolve esse mundo da manutenção eletrônica dentro do segmento da climatização. Então clica nesse botão aqui e não perde mais nenhum dos nossos conteúdos. Beleza? Seguinte, erro OTP. OTP. O que é que significa esse OTP? Over, e anota isso aí, presta atenção. Over, T, temperature, P, protection. Over temperature protection. Ou seja, proteção contra sobretemperatura. Over, acima, temperatura, protection, proteção. Proteção contra alta temperatura. Então, sempre que a tua placa apresentar esse erro, você deve lembrar o que significa o OTP primeiro. Over Temperature Protection. Proteção contra alta temperatura. Que alta temperatura? Que alta temperatura? Essa alta temperatura, ela é a temperatura do sensor de temperatura que fica na condensadora, que mede a temperatura do compressor. É o famoso sensor OLP. Tá? Esse sensor é um sensor de 200k ohms, que se ele estiver muito baixo, ele vai indicar para a placa que a temperatura está muito alta. Se a temperatura está muito alta, ele vai dar uma falha, ele vai parar de funcionar e vai dar um código de erro dizendo que está em alta temperatura. Então, você primeiro tem que verificar se de fato tem uma alta temperatura ali no compressor. Se de fato tem alguma deficiência mecânica que está impedindo que o compressor tenha uma temperatura razoável. Eu sei que ele trabalha aquecido, tá? Mas ele não pode extrapolar demais. Se extrapolar demais, pode ter alguma deficiência mecânica, de falta de fluido, alguma coisa nesse sentido, que possa estar superaquecendo o compressor, além do que ele já aquece. Se não for isso, e aí pode ser placa. Vou fazer um adendo também, que dentro do IPM tem um sensor de temperatura. Pode ser esse sensor também, tá? Mas primeiro você olha o sensor LP, é um sensor de 200k ohms, você pega o seu multímetro na escala de resistência, põe em 200k ohms e verifica a resistência desse sensor. Ah, mano, que sensor é esse? Onde é que ele fica? Vou te mostrar agora aqui na bancada. Se liga só, o sensor é esse daqui, ó. A placa é essa. Você bateu o olho nessa placa, geralmente você vai olhar para ela na máquina, ela vai estar assim, tá? O sensor ele fica bem que assim, ó. Olha como é fácil de identificar, ó. Sensor. Tem aquele aqui, ó. Sensor. Tem aqui o conectorzinho dele. Se eu virar aqui a placa, conectorzinho branco, tá? Conectorzinho branco. Primeiro, você pega essa placa aqui, você tem que verificar o sensor, medir o sensor de temperatura e medir se o sensor estiver ok, ele é 200k, ele pode dar em torno de 150, porque geralmente está no local mais quente, geralmente está no local mais aquecido, do que ele está no ambiente mais quente que o ambiente do compressor. Então ele vai dar uma resistência menor do que 200k ohms. 200k ohms, a resistência dele é a 25 graus Celsius. Você tem que se atentar a esse detalhe. Se a resistência dele for abaixo, é aceitável. Para ele dar erro de OTP, essa resistência tem que estar muito baixa. Você tirou ali do conector e mediu o sensor, desconecta aqui, ó. Tirou na máquina, desconecta aqui do plug e mede o sensor na hora, vê se ele está muito baixo. Se estiver muito baixo, é porque o OTP de fato está ok, tipo, está muito quente mesmo. Mas ele tem que voltar, né? Se você desligar o sistema, ele tem que voltar a resistência maior, porque a temperatura vai diminuindo. Porém, pode acontecer também de não ter atenção suficiente nos burners, pode não ter atenção suficiente nos burners da placa, tá? E essa tensão tem que ser uma tensão de 3,3 volts. Ó, quando eu energizo aqui a placa, eu venho com o meu multímetro, na escala de tensão, e vou medir a tensão aqui nos pinos do sensor. 3,29 volts, tá? É a tensão que você deve medir quando o sensor está desconectado da placa. Tensão de 3,29, 3,3 volts. Se não tiver essa tensão, o problema pode estar na placa, aqui na parte da placa eletrônica, e aí pode estar impedindo a leitura correta do sensor. Tá? Então você faz o teste da tensão e do sensor
Vou pegar aqui um sensor qualquer e vou fazer o teste. Ó. O teste, boto o multímetro na escala de resistência. Você vem aqui no sensor qualquer, certo? No caso lá é 200K, aqui o sensor, ó. Eu vou medir aqui a resistência dele. No caso será 9.4K ohms. É um sensor de 10K. Está um pouco abaixo, porque a temperatura aqui está um pouco acima de 25 graus. Tá? Está dando 25,5, 26 graus. Então, ó, são esses testes que você deve fazer quando se deparar com o erro OTP. Primeiro, verifica a máquina. Segundo, verifica o sensor de temperatura, tem que ser 200K ohms. Se der um pouco abaixo, é aceitável. Tá? Porque lá está muito quente, só não pode dar tipo 50K ohms, que certamente vai estar com problema, ou pode estar muito quente. Espera a temperatura se estabilizar, é uma temperatura amena ali, próximo de 20 graus, 25 graus, para você ter um valor mais aproximado de 200K. E conector do sensor tem que ter 3,3 volts. São 3 testes que você deve analisar quando pegar o erro OTP na Samsung. Ó, não esquece de deixar aqui nos comentários se deu certo, isso que eu lhe expliquei aqui, se aplicou e solucionou o problema. E se não solucionou, também bota aí pra gente trocar uma informação, né, cara? Meu objetivo aqui é te ajudar a, quando se deparar com a escola de erro, saber o que fazer, saber o que analisar, saber o que medir, saber ter noção do que fazer quando se deparar com esse tipo de defeito. Então não esquece de deixar aqui nos comentários e se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, fique com Deus, um abraço, valeu!